Desculpa, gente, mas não sei o que aconteceu. Eu fiquei sem o áudio dele. Oi, Dê. Taianinha. Oi, irmã. Foi. Olá, Agora foi. viu? Beleza, ótimo. Ai, beleza. Então, pessoal que entrou aí, chama o restante do pessoal aí para assistir, Pois é. né? Tinha 30 pessoas aqui. Alguém perguntou alguma coisa sobre radiestesia. Você conhece? Não tô lembrado. Acho que não. Já ouvi falar, mas não sei do que se trata. E- Radiestesia é aquele negócio do pêndulo, né? Existe uma régua, eu conheço, não sei como é que funciona, mas existe Aham. uma régua é, de, uma, de uma medição, eu acho que em hertz, né? De frequência. Uhum. E aí você bota, por exemplo, numa ponta dessa régua um alimento qualquer. E aí o radiestesista segura em você e vai medir a frequência em hertz se aquele alimento dali está ok para você ou não. A mesma coisa com uma medicação, por exemplo. Eu acho que é isso. Eu acho que funciona mais ou menos assim. Sei. É, mas sobre isso eu nunca estudei, não. É, Eu acabei, Elísia tá comentando aí. É isso mesmo. que é em hertz. Eu acabei focando só no yoga, né? Já me chamaram várias vezes para fazer curso de constelação familiar, Theta Healing, Reiki e tudo mais. Mas eu falei assim, ó, se eu não focar no yoga e ficar gastando a minha energia, entre aspas, com outras coisas, eu não vou conseguir me especializar ali no yoga, né? É É. uma visão minha, né? Então acabou que eu fiquei só por aqui mesmo. Então eu consigo trabalhar do meu jeito utilizando a ferramenta que eu tenho, né? Mas às vezes eu busco alguma coisa dessas outras linhas também. Por exemplo, o Reiki tem bastante estudo sobre essa questão dos chakras. Tem até um amigo nosso lá de Varginha que estuda o yoga e o Reiki. Então, a gente estava até preparando para dar um curso juntos, né, presencial. Mas como está em isolamento, a gente deve adiar isso aí mais para frente, né? Mas então, assim, eu acabei não estudando essa parte. Mas tem muita coisa que bate, que é a mesma coisinha, né? Só que estão falando de um jeito diferente. Porque o yoga é da Índia, o reiki é da China, se eu não me engano, né? Então, vai ter algumas. A linguagem vai ser um pouco diferente, mas no final das contas, as duas coisas estão falando a mesma coisa, né? Então, isso é interessante. Ana, você tinha me perguntado sobre os asanas, e Isso. eu estava falando, aí caiu o seu áudio. Enfim, eu vou continuar, e assim, basicamente, não existe dentro do yoga uma postura específica para um chakra. Geralmente tem assim, energiza
mais esse do que os outros, mas energiza os outros também. Ah, Ou sim, então, ou claro, né? então Sempre trabalha. integral, né? Sempre Aham, integral, né? Tem um foco maior, né? exatamente. Aham. Então, assim, a gente vai notar que dentro do yoga a gente tem que ter uma espécie de estrutura. Por quê? Porque aquela estrutura ela está baseada na capacidade que a pessoa tem corporal de fazer os asanas, mas também no entendimento dela filosófico, digamos assim. E aí a gente vai notar que tem asanas que a gente não consegue fazer porque a gente ainda não conseguiu entender aquela parte da filosofia, ou a gente não Olha, conseguiu colocar em prática, porque está relacionado com a energia dos chakras também. Então, por exemplo, tem gente que entra na aula de yoga e já quer fazer invertido sobre a cabeça. Mas a invertida sobre a cabeça é a última, porque ela energiza o chakra coronário. E às vezes você entrou na aula de yoga e você ainda nem sabe nada da relação com o chakra coronário, né? Isso nas suas ações, nos seus pensamentos, na sua compreensão de mundo, né? E isso vai te impedir de fazer aquela postura. Você vai ter dificuldade de fazer o determinado asana e isso aí, se você pular essa etapa, você pode ter problema. E aí você pode se machucar, porque tudo tem essa escadinha para a gente ir subindo, né? mas e no Então, caso da pessoa ter uma habilidade física muito grande, ser um ginasta, por exemplo, né? Ele vai conseguir praticar o asana invertido, né? Mas qual o risco que você veria nisso? então, já aconteceu de eu atender um rapaz que fazia ginástica, então ele é muito forte, então ele entrava nos asanas com facilidade, mas ele não conseguia fazer daquele jeito que a gente faz no yoga, com movimentos mais lentos, né, com consciência. E ele entrava no asana, por exemplo, vou fazer uma invertida sobre a cabeça. Ele põe a cabeça no chão, jogava a perna e segurava na força do abdômen. Você não pode jogar a perna, né, para Ah, fazer invertida. Você tem que ir subindo ela devagar. E aí, depois que conseguiu parar lá em cima, manteve a força, manteve a sua consciência ali no corpo, aí sim você está realizando o asana. Porque a asana não é simplesmente, por exemplo, fazer uma posição. Né? Vai muito além disso, porque é uma postura psicofísica. Então a gente está trabalhando a parte física, a questão da força, da flexibilidade, mas a gente está trabalhando o psíquico aqui também, né? O psicológico. E aí, com isso, você vai ligando com aquela questão da meditação, porque o asana é como se fosse uma meditação. A gente tem que estar presente ali. E aí, se a pessoa pula uma etapa e ela entra no asana com a força, ela não consegue entender, por exemplo, aonde que ela vai fazer mais força. Porque vamos supor, o cara tem muita força no abdômen, no braço, e aí ele entra no asana, só que ele força muito a cabeça no chão. E a gente está falando da invertida sobre a cabeça, né? E não é muita força da cabeça, é mais aqui nos braços. A gente vai manter aqui, né? Cruza os dedos lá atrás, mantém, cotovelo lá no chão, o antebraço empurrando no chão, e a cabeça está só como um terceiro apoio, mas a gente está equilibrando mais nos braços. Então, a pessoa que tem força física e não desenvolveu essa consciência corporal do yoga e toda aquela questão das ações, né, ela pode machucar o pescoço, de uma maneira grave, inclusive. E isso já aconteceu com o pessoal, amigos meus, né, que são professores de yoga, inclusive, que tentaram pular uma etapa e machucou o pescoço, né?
Porque a gente tem que ter essa questão, a gente tem que trabalhar aquela questão dos yamas e niyamas, né? Que é a base para a filosofia do yoga. Eu até estou falando nas lives do meu Instagram, né? Então, se a gente força demais, a gente tem que sempre seguir o caminho do meio. Você não pode fazer corpo mole e falar não consigo, mas também você não pode falar eu consigo, eu sou forte e passa do seu limite. Você tem que sempre ficar no equilíbrio ali. Se você, se o cara é um cara forte, tem bastante força física, ele fala eu sou forte, eu consigo. Mas ele não tem o conhecimento ali, a consciência corporal para fazer da maneira correta. Então ele pode acabar machucando por causa disso, né? Eu vou só dar um exemplo aqui, que alguém falou assim, não é só físico, tem a parte mental também. Eu diria até mais, não é só o mental, é o emocional e espiritual, né, que está tudo ali integrado. Mas só vou dar um exemplo, vou falar de mim, porque quando você pratica, você sente o efeito daquilo, né? Você sente a realização, você sente a emoção fluir. Eu estava num pior momento da minha vida e fui fazer um asana simples, que é estender os braços para cima e abrir o peito, inclinar um pouco a cabeça, do Hanuman, né? Que é o asana do cardíaco, né? Do amor incondicional, como você falou. E eu estava num processo de perda, de dor incrível, e aquilo eu desabei no meio da aula a chorar. Quer dizer, uma prática física, né, que leva ao desenlace emocional, né? Exatamente. E assim, tá tudo interligado, né? Tá tudo relacionado. E isso pode acontecer de várias formas diferentes, né? E os mestres, eles sempre falam isso, que não tem problema acontecer isso, né? Mas depende de como que a gente está naquele momento. Às vezes você estava precisando daquele asana, e justamente por isso desencadeou aquela emoção, né? E eles falam, os mestres falam que o nosso corpo, ele tem esse circuito de energético aqui, porque os chakras, eles vão se comunicando entre si através dos nadis, que são as várias linhas que passam ali. Eu não lembro o número direito, mas é mais de 1000 nadis mais de 1000 no nosso corpo, e eles ligam um chakra no outro para trocar energia. E a gente tem os 3 principais lá, que são Ida, Pingala e Sushumna, né? Que são os que passam ali na região da coluna vertebral. Que tem um que sobe, tem um que desce, tem um que passa ali no meio, né? E eles vão se cruzando ali. Então, se a pessoa ela pula alguma etapa nessa questão energética, ela pode desencadear um problema ali nesse circuito, que é como se fosse um circuito elétrico, né? E quando tem algum problema no circuito elétrico, pode dar um curto-circuito, né? E aí, nesse caso, os mestres falam que a pessoa pode desencadear uma doença, por exemplo, por conta disso, né? Um câncer, uma diabetes, alguma coisa do tipo relacionada a esse curto-circuito que deu ali nesse circuito interno de energia, tá? Então, por isso tem essa questão da estrutura. Por isso que tem um asana que é mais basiquinho, facinho, e depois tem um outro que é um pouco mais difícil dele, e depois tem um outro que é um pouco mais difícil, e a gente vai passando, né? Por isso que tem práticas básicas, práticas intermediárias, práticas avançadas, tanto nessa questão dos asanas, quanto na questão do pranayama, dos bandhas, né, que são os selos, e é muito importante a gente respeitar isso, porque senão a gente pode ter algum problema
relacionado, né? Algum problema ali de energia que pode desencadear um problema físico, no caso, né? Então, é um negócio assim que tem. Eu tô até vendo os questionamentos aqui, É, né? tem uma Mas, pessoa que falou que a posição do guerreiro ajudou na autoconfiança, é, né? Recuperar a autoconfiança. é exatamente isso. Guerreiro, coragem, né? Autoconfiança, exatamente. Você conhece os ritos tibetanos, Ana? E Não, a Cris, acho que é a Cris está perguntando. não. É, Alguém conhece? Se alguém conhecer, pode escrever aqui, tá? De alinhamento de chakra, né? Não isso, conheço. ritos tibetanos. Tem uma amiga minha que faz, que pratica, mas eu nunca conversei com ela sobre isso. Mas eu creio que sim, eu creio que serve para esse alinhamento dos chakras, né? Essa questão de alinhamento energético, tá? E Pelo os que a minha amiga me sons? falou. E os sons, o OM? Como é que funciona isso? Qual a importância disso na yoga? Os Então, mantras? os mantras, a gente tem muita. As coisas são todas voltadas para isso, né? Como a gente pode perceber. Ah, você faz o asana, você energiza todos os chakras. Você canta mantra, os mantras são relacionados a cada chakra também, por causa da vibração. Então, a vibração do som, ela está relacionada com a energia dos chakras também. Tanto que cada chakra tem um mantra para ele, né, que é um som. Então, se a gente pesquisar, depois eu posso disponibilizar para o pessoal algum material sobre isso. Mas, assim, tem um chakra que o mantra dele é Lam. Aí tem um outro chakra que o mantra dele é Yam, Yam. né? E por aí vai. São 7, cada um é um mantra diferente. E eu lembro que o do último aqui é Om, Om. né? Eu não sei se é o terceiro olho e o último, o coronário, eu acho que são os dois, eles são Om, né? Então a vibração do mantra também ajuda a energizar os chakras. Então, dentro da prática do yoga, a gente tem várias práticas que te levam para o mesmo lugar. Porque se você pratica asana, você vai se especializando ali em asana, você vai energizando o seu corpo. Se você pratica pranayamas, que são os exercícios respiratórios, né? Você vai energizando os chakras também, você vai levando o seu corpo a trabalhar essas energias, e isso vai te ajudar a modificar também as suas ações do dia a dia, os seus pensamentos, né? Porque você está trabalhando direto ali nos chakras. A gente tem os mantras, a gente tem a própria meditação, né? O Yoga Nidra, o relaxamento. No livro dos Sutras, fala que para a gente alcançar um estado que a gente chama de Samadhi, né? Que é a iluminação, tem várias formas. E, por exemplo, uma das formas de alcançar o Samadhi pode ser pelo Karma Yoga, pela ação. Pela ação sem se preocupar com o resultado da ação, né? Sem comer o fruto da sua ação. Então, Em qualquer esfera, né? Em isso. qualquer esfera. Uhum. E No assim, trabalho, na relação pessoal, na relação com o filho, com o pai, com a mãe, com o exatamente. marido, com a esposa. Uhum. Então, assim, a gente tem vários caminhos, né? A verdade é uma, os caminhos são muitos, até dentro do yoga. E tanto que tem os yamas e niyamas, o último niyama é Ishvara Pranidhana, né, que é render-se à energia universal, à energia maior, né, a Deus, ou qualquer outro nome que você queira usar.
né, para essa energia. Que quando a gente se rende a essa energia, a gente permite que a vontade dela seja feita. E aí, com isso, a gente se ilumina também. Né? Então, tem toda uma questão, né? Eu uma vez estava ouvindo, eu não me lembro onde foi que eu ouvi isso, o sujeito contando uma história que disse o seguinte: se você via um mendigo na rua, você não pode querer ajudar, fazer o movimento de ajuda. Não é que você não vá ajudar, mas você se abster do movimento para que venha do alto a sua consciência qual o caminho a seguir. Que quando você se movimenta, você já perdeu o contato, digamos assim, né? O que é muito difícil para a gente, né? Principalmente para nós ocidentais. Né? Você não se mover, não se mova, né? Se ilumine, receba do alto, do universo, de Deus, do nome que você quiser dar, né? A intuição, né? Medite. Medite e depois haja. Exatamente. E assim, é uma parte bem difícil que a gente... Porque a gente, às vezes, quer fazer alguma coisa, só que a gente, às vezes, quer fazer pensando na recompensa, entre aspas, né? Porque assim, eu acredito que se eu ajudar as pessoas, eu vou receber coisas boas em troca do universo. E aí, então eu vou ajudar pessoas. Né? Mas se eu estiver ajudando as pessoas só por causa disso, está errado. Então eu teria que ajudar pessoas por ajudar. E sem esperar nada em troca. E essa que é a ideia. Então, esse mover-se aí, ele pode ser mover-se fisicamente, né? Mas pode ser também um mover-se na direção do seu objetivo, que na verdade você não deve ter um objetivo. Você deve simplesmente só fazer. Né? Aquilo tem que se tornar algo natural. Você foi lá, ajudou e pronto. É como se fosse uma rotina. Como se fosse um hábito. Você está falando isso, a gente se surpreende até quando isso vem intuitivamente, né? Eu estava conversando com uma amiga, eu sou espírita, e a gente estava conversando sobre quadros obsessivos, né? E conversando sobre isso, e de repente veio um morador de rua, mas numa situação tão lastimável, tão drogado, e ele não tinha uma perna, andrajoso, e ele estava se arrastando num papelão, sabe? Ele se deslocava assim, se arrastando num papelão. E de repente eu olhei para ele e falei assim: caramba, eu posso fazer uma oração por você, para você? E ele, assim, o olhar dele era, sabe, eu acho que ele nem estava me vendo, mas ele fez assim. Aí eu estendi as mãos, né, naturalmente, não pensei, vou estender as minhas mãos, vou jogar um fluxo de energia nele. Não, foi uma coisa, estendi as mãos e orei um Pai Nosso. Quando eu terminei, a cabeça dele estava no meu colo. E isso, cara, você imagina o que isso... Eu não sei se modificou a vida dele, sabe? Mas a minha modificou. A minha com certeza modificou, porque a gente a gente faz muito pouco para uma coisa que é muito. Né? Não custa, né? Assim, a gente... Toda ação tem uma participação do ego. Então, às vezes a gente faz alguma coisa pensando, igual a gente tem visto hoje, muitas pessoas que às vezes está ajudando e aí tira uma foto, uma selfie e posta lá, né? Acabei de ajudar essa pessoa. Né? Isso é ego. Né? Agora, quando a gente faz de um jeito espontâneo, assim, né? Igual você fez, posso, né? Vou lá, faço uma oração, né? Faço alguma coisa, uma energização ali, um reiki, né? Alguma coisa do tipo, e você desapega daquilo,
né? Você, fiz, fui e tal, você sente aquela energia ali na hora, aquilo ali te muda de alguma forma, mas você não queria fazer por causa disso, né? Então essa que é a ideia, é não se apegar ao fruto da sua ação, né? Então quando a gente faz espontaneamente, faz por fazer mesmo, porque a gente simplesmente acha que é o certo a se fazer, então é isso, essa que é a ideia, né? São as pequenas pílulas de amor, né? Que a gente vai deixando aí pelo mundo, através do exemplo, através de atitudes que por vezes parecem que são naturais, mas têm um significado grande para o outro, né? Exatamente. Uhum. E às vezes assim, o outro também não percebeu na hora que aquilo ali teve um significado para ele, né? Mas mais adiante ele vai sentir isso, e isso vai modificar a vida dele de alguma forma, né? Isso é muito bonito. Isso é É. muito interessante. Parabéns, Fabiano, pela escolha de vida que você fez, né? Esse trabalho lindo com a yoga que modifica de forma positiva a vida do outro. Gente, Obrigado. o Fabiano tem umas lives muito interessantes. Você conseguiu postar depois no YouTube também? Consegui. Aham. Então no Tudo lá. YouTube dele é Fabiano Lobo Yoga, como é que é? Do Não, YouTube. o meu canal do YouTube ele é voltado para essa questão da anatomia aplicada ao yoga. Aí eu coloquei os vídeos, mas eles estão como não listados. Então, se a pessoa quiser assistir as lives, ela me chama, eu mando os links. Ah, ok. Porque não aparece pela ferramenta que eu uso. Porque eu estou focando ele nessa questão, né? De da questão da anatomia, para o ensino da anatomia. Mas em breve eu devo fazer alguma coisa aí relacionada a essa questão prática filosófica aí também, É. né? Porque é Então, importante. pratiquem yoga, qualquer tipo de yoga, porque isso vai ter um impacto positivo na sua vida, vai te ajudar, como o Fabiano disse lá no começo, o objetivo do yoga é chegar à meditação. Né? Como que nós ocidentais com a cabeça pensante, cheia de minhoquinha na cabeça, vai meditar, né? Como é que vai É, meditar? Então, através de uma prática física, centrada, com contato com o próprio corpo, com as próprias limitações, isso, e, e realizar, tá ali, primeira coisa é se manter no aqui e agora. E é difícil se manter no aqui e agora sem uma abordagem física. Mas é, aí depois dessa prática, né, a gente vai encaminhando. E meditar 30 segundos, depois 1 minuto, 1 minuto e meio. exatamente. Até que se. Ninguém vai virar um guru da noite pro dia assim, né? Eu vou começar a meditar hoje, vou pôr uma meditação de 30 minutos e vou conseguir fazer. Não, você vai dispersar mais do que meditar, né? Mas se a gente começar aos pouquinhos, a um pouquinho por dia, igual você falou, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, aí vai aumentando, né? Mas às vezes você vai precisar de uma questão física, né? Um alongamento, um fortalecimento, que às vezes a pessoa está sedentária, né? E aí falta essa questão, falta também essa questão de livrar o corpo das toxinas. Então, para isso, o yoga é importante, né? E a Elísia está me perguntando aqui a minha formação, eu sou formada em educação física, tá? Depois, a live, provavelmente, a Ana vai disponibilizar para o pessoal aí, né? Se ficar gravado, eu não sei.
Aí o pessoal pode assistir depois também, né? Fica gravado no Story por 24 horas, mas eu consegui um aplicativo que eu consigo baixar e depois passo para o YouTube. Aham, Tá? Tá ok, legal. gente. Muito obrigada pela presença, obrigada, Fabiano, pelo Eu que agradeço. conhecimento. Namastê. 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 Obrigado aí pela Denise, oportunidade. obrigada a presença de todos. Um beijo no Obrigado por coração todo de mundo aí. vocês. Beijo, boa Beijo, noite a Fabiano. todos. Qualquer coisa, estou aí à disposição. Namastê. Namastê.